Fala rapaziada, trazendo mais uma atualização do Diário Empreendedor aqui. Hoje são 28 de novembro de 2024. Se vocês olharem alguns vídeos atrás aí, vocês vão ver que há alguns meses eu estava saindo da V4, certo? Há poucos meses, na verdade, em setembro eu decidi sair de lá. E assim, nem sempre as decisões são fáceis, né? Então eu lembro que eu passei por um turbilhão assim emocional, sabe? Principalmente quando eu comecei agora na empresa que eu tô hoje, porque era um negócio muito novo, ainda é um negócio muito novo, né? Tem muito pouco tempo que eu tô aqui. E é assim, é praticamente aprendendo uma coisa nova do zero, que é trabalhar com licitações. Naquele momento que eu estava lá, eu lembro que eu não via como crescer ali. Olhando para trás hoje, eu vejo que eu até passei muito tempo lá, sabe? Muito tempo lá atuando lá, como a V4 fala, como investidor. 9 meses lá sem ter um aumento significativo de salário, sem ter um bônus. Foram 9 meses assim que eu posso dizer que eu perdi. Não os 9, mas vamos dizer que eu perdi 6, porque o que eu deveria ter feito ali foi ter... Chegou nos 3 meses, eu vi que aquele negócio não ia pra frente. Eu deveria ter começado a buscar outra oportunidade de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Ter buscado de maneira mais insistiva, né? Ter insistido mais. Eu até fiz algumas entrevistas, até conversei com algumas empresas aí e acabei não passando. E eu meio que desisti disso e fiquei lá, deixando o tempo passar, deixando a vida me levar. Então acredito que eu deveria ter me mexido antes lá, mas sabendo disso, aqui nessa empresa que eu tô agora, eu vou fazer a mesma coisa, sabe? Então, conforme as coisas não forem evoluindo aqui, eu vou me mexer, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão a cumprir, eu acredito, e não dá para ficar parado. Então preciso da ação, né? Da parte da ação, da oração, certo? Então, trazendo aqui também para vocês uma atualização, né? Não diria uma atualização. O objetivo desses vídeos é mais mostrar que as coisas é possível, né? Para uma pessoa que saiu de onde eu saí, que tem pais aí que não terminaram nem ensino fundamental, que não tem não tem network, não tinha relacionamento, não tinha nada, conquistar. É possível, não é fácil, não está sendo fácil, mas é possível. Eu creio que é possível, eu sei que uma hora vai dar certo. Então, trazendo uma atualização de como é que está agora, né? Eu estou trabalhando em uma assessoria de licitações, a gente inclusive está em um escritório de um cliente. Assim, não é bem uma empresa, é um negócio, é uma ideia assim de uma pessoa. Muitas coisas assim que eu acho que são desorganizadas assim, tal, e essas questões acabaram mexendo com o meu psicológico também, porque eu via que eu saí de uma empresa, entre aspas, estruturada, para trabalhar em um negócio que poderia a qualquer momento deixar de existir. E como é que eu ia ficar? O que eu ia fazer, sabe? E também tem aquele sentimento de ter passado todo esse tempo e não ter construído nada realmente significativo, nada realmente relevante. Desde 2019 eu tô nessa correria aí empreendedora, digamos assim. Eu digo correria empreendedora, eu digo desde 2019 nessa correria, porque foi desde 2019 que eu comecei de fato a empreender com consciência, né? Meu intuito, meu objetivo inicial era atuar como consultor empresarial lá, ajudar empresários numa parte assim mais organizacional e gestão da empresa. Aí eu acabei ficando no marketing. E por incrível que pareça, o que eu tenho estudado, o que eu tenho aprendido, vem me trazendo para essa parte mais organizacional, operacional mesmo, de volta, né? Então, no fundo ali pode ser que seja alguma coisa de Deus mesmo na minha vida ali, alguma coisa que Ele colocou na minha cabeça, que o Espírito Santo colocou na minha cabeça para que eu investisse meu tempo naquilo, aprendesse tudo isso nesse tempo, para no futuro esse conhecimento eu utilizar tanto nos meus negócios e quem sabe em outros negócios aí com outras empresas, clientes, etc. Então hoje eu estou atuando nesse mercado de licitações que é algo interessantíssimo. Eu aprendi muito
muito de coisas que eu não sabia do mercado de licitações, eu nem conhecia de fato. O que eu via era só um vídeo de um cara que vende curso aqui de Brasília, alguns vídeos dele só passando como anúncio, eu nunca parei para assistir de fato. E o mercado realmente é interessante, tem muita oportunidade, mas logicamente é de se avaliar. Nem tudo é perfeito. Se fosse uma oportunidade, a oportunidade perfeita não existe, né? Porque se fosse uma oportunidade, as oportunidades perfeitas aí, as pessoas pegam e guardam para elas. Se fosse perfeito, bom demais aí, mil maravilhas, teria ninguém vendendo um curso e ensinando sobre. Mas não deixa de ser uma oportunidade. Então estou aqui, estou aprendendo muito e estou aqui na missão, primeiramente de aprender, de crescer pessoalmente como profissional e fazer dar certo aqui, se não der certo aqui, partir para outra, sabe? Então, às vezes eu me pego naquela de, poxa, sacanagem com as pessoas, e se fosse comigo e tal. Só que assim, eu não posso colocar uma coisa na frente da outra. Então, eu não posso colocar o lugar que eu trabalho na frente da minha família, por exemplo, na frente da minha filha, na frente da minha esposa. Então, eu preciso priorizar aquilo que eu vejo que vai fazer mais sentido para o meu futuro com a minha família. Então, eu preciso morar em um lugar melhor. Hoje a gente não tem casa, hoje a gente mora de favor na casa do meu sogro lá, do pai da Daiane. Então, eu preciso prover uma casa para minha família. Preciso que minha filha ano que vem vai começar a estudar. Então, a gente precisa, no mínimo, morar em um lugar melhor para estudar em escola pública melhor. Ou então, pagar uma escola particular. Entende? Hoje eu moro muito longe, pô. Tipo, agora são 9h05, eu peguei o ônibus 6h20 para vir para cá. Eu cheguei, arrumei as coisas, estava limpando a loja aqui, o escritório aqui. Então, enfim, demorou um tempinho, mas eu cheguei aqui umas 8h30. Então, é muito tempo para chegar aqui, em média 2 horas para chegar aqui todo dia. São 3 ônibus, eu peguei 3 ônibus. Então, é muita condução. Então, preciso morar em um lugar mais próximo, não só para trabalhar aqui, mas para conseguir trabalhar em um lugar melhor em Brasília. E sem contar que meu intuito aqui, né, não é trabalhar em um lugar, né, simplesmente ter emprego, né? Senão o nome disso aqui não seria diário empreendedor. É conseguir recurso para me manter, para crescer, para conseguir montar, desenvolver negócios, sabe? Fazer aquilo que eu acredito nos negócios. E aí sim eu acredito que vão vir recursos financeiros, vai ser assim, aí sim eu acredito que a coisa vai começar a mudar na minha vida, certo? Então a gente está aqui saindo ali da parte de sobrevivência e da pirâmide de Maslow, né? Então a gente tô ainda ali na parte de baixo, ali na parte da sobrevivência da pirâmide, que aí sim eu vou partir para avançar para algo mais exponencial. Nem gosto dessa palavra, mas fica aí a palavra. Então para você aí que investir 8 minutos da sua vida vendo esse vídeo aí, ou sei lá se isso aqui virou um corte, ou sei lá o que vai estar na moda daqui 10 anos, daqui 5 anos, para você que investiu o seu tempo, vendo esse vídeo, eu tenho alguns conselhos para você sempre, né? Primeiro apegue-se a Deus, conecte-se a Deus, aproxime-se de Deus, busque maneiras para se aproximar de Deus, sabe? Então Ele criou o mundo, Ele nos criou. Até para mim, muitas coisas são, eu posso dizer que são estranhas, assim, porque eu não conheço, estranheza de não conhecer, de não entender, sabe? Mas a gente precisa ter isso como clareza. Deus nos fez, Deus nos criou, Ele é o nosso Pai e enviou o seu único Filho para que Ele desse a sua vida, para que nossos pecados fossem perdoados. E não existe nenhuma pessoa no mundo que não pecou, que nasceu sem pecado. Então a gente já nasce sem pecado, a gente já nasce assim. Então conecte-se a Deus, entenda a bondade dele na sua vida, a bondade de Jesus na sua vida. E entenda principalmente que as coisas não dependem só dele, dependem de você também. Então às vezes você é como eu, muitas vezes eu me questionei já sobre isso, sobre Deus, sobre como eu sou e tal, com Deus, sobre quanto eu me esforço. De quando eu me converti eu nunca me desviei, nem tenho pretensão de desviar. Por que eu não prosperei ainda? Muitas coisas assim eu também não entendo, mas isso não é motivo para se afastar dele. Muitas coisas a gente realmente não vai entender e provavelmente a gente vai até morrer sem entender mesmo, e não tem problema.
nossa missão, nossa função mesmo aqui na Terra é servir a Deus, é cumprir com a sua palavra, lógico, né? A gente precisa de outros homens, outras pessoas para trazer o ensinamento que elas têm para a gente, que elas receberam, mas a gente também precisa pedir para o Espírito Santo que eles nos dê o discernimento para interpretar esse conhecimento que essas pessoas trazem. Eu falo de pastores, essas pessoas e etc. Porque nem sempre a gente vai concordar com tudo, com o lifestyle da vida dessas pessoas. Então meu primeiro conselho para você é esse: apegue-se a Deus, conecte-se a Deus, vá a ambiente onde as pessoas falam de Deus, peça ao Espírito Santo que te dê discernimento, capacidade para você entender o que as pessoas estão, se as pessoas que estão ali estão realmente falando de Deus, se aquilo realmente é de Deus, se aquele ensinamento que te deram, se aquele conselho que te deram realmente vem de Deus para você. E o segundo e o último, né, são 2 conselhos, continua, é só não parar, sabe? Só não para, só continua aí seguindo a sua vida. Se você não vê saída, se você não vê uma maneira disso melhorar, só continua atravessando, né? Uma vez eu li uma frase que diz que se você está atravessando o deserto, continue atravessando. Então, eu acho que isso é algo que eu tenho feito. Tem dias que eu acordo sem vontade de vir trabalhar, muito estressado, sabe? Às vezes chegar às 5 da manhã na parada, para 5h15 da manhã na parada e ficar na fila esperando o ônibus até às 6 para poder pegar um ônibus vazio e vir sentado para não chegar já não chegar no trabalho cansado. Então, às vezes, essas coisas me estressam, essas coisas, sabe, cansam, realmente cansam, dá vontade de jogar tudo pro ar, desistir. Mas independente da vontade não quer dizer que a gente realmente tem que fazer. Então, o ideal é que você, se está cansado, descansa um pouco e continua, e vai fazendo aos pouquinhos, vai fazendo na medida do possível ali, sabe? E vai dar certo. Uma hora tem que dar certo. Como diz aquele filósofo lá, se alguma pessoa pegou aquilo e botou no papel, você tem que conseguir ler, conseguir entender aquilo e executar. Ele fala só sobre aprender, né? Esse filósofo, eu esqueci o nome dele, não lembro se é o Clovis, enfim. Você tem a capacidade não só de aprender, mas de executar. Se tem uma pessoa no mundo que fez, você também é capaz de fazer. Então, existem histórias muito mais tristes que a minha. Eu tive pai, mãe, avô e avó, tive pessoas à minha volta que me criaram. E tem pessoas que avançaram que não tiveram nem nada disso. Então, teve gente que já vi história de gente que passou fome, que morou na rua. Eu, graças a Deus, eu nunca morei na rua, nunca passei fome, nem nunca nada do tipo. Sabe? Já teve momentos que eu só tinha arroz com feijão para comer, isso foi o máximo, sabe? Acho que não teve um momento que tinha só arroz, por exemplo. Sempre teve pelo menos arroz e feijão. Então, e gás para fazer o arroz com feijão. Então a gente já teve pessoas que passaram por coisa muito pior e conseguiu. Então eu acredito que eu vá conseguir também, sabe? É só não deixar a ansiedade sucumbir. O problema que eu vejo é que às vezes a pessoa deixa a ansiedade sucumbir. Tipo, eu tenho 28 anos ainda. Tem gente que conseguiu, mas conseguiu com 30, 35 anos. Tem gente que conseguiu até mais cedo, até antes que eu. Mas a questão é não ter pressa também, né? Porque alguém conseguiu antes, que eu também vá conseguir antes. Eu não sei o que essa pessoa fez, onde é que ela se colocou ali para conseguir antes. Por exemplo, eu não estou nem falando de desonestidade, eu estou falando aqui só dentro de honestidade. Porque minha missão, meu objetivo, eu quero ficar muito rico, eu quero ser uma pessoa financeiramente muito rica, eu quero abençoar muitas pessoas com a minha prosperidade financeira, com a minha prosperidade intelectual. Quero que muitas pessoas olhem para o meu casamento e tenham ele como exemplo. Então, que eu não estou falando de nada errado, estou falando de coisas certas, dentro de princípios, e principalmente princípios cristãos. Mas existem muitas pessoas que conquistaram muito mais rápido, muito mais cedo que eu, seguindo esses princípios, sendo correto. Só que às vezes a pessoa se colocou em um ambiente ali que eu não tive coragem de me colocar. Então, ou aquela pessoa estava em uma circunstância, em um ambiente que era mais favorável
Então, a pessoa, por exemplo, teve uma oportunidade eu já ouvi histórias aí de pessoas que com 14 anos trabalhava de lavador de carro, aí 18 anos aí já era vendedor de carro, começou a vender carro, começou a ganhar uma grana, cresceu e fez grana assim, foi vendo uma oportunidade aqui, outra ali, foi fazendo e cresceu. Então, assim, a circunstância era diferente. Eu nunca me coloquei em um ambiente desse. Eu nunca trabalhei como vendedor, assim, de fato, de ter que ir lá e arriscar e tal. Então, pode ser porque eu não tive a oportunidade ou também porque eu não busquei oportunidade. Então, a circunstância é diferente. Então, não deixe a ansiedade te sucumbir. Isso é um conselho para você, é um conselho para mim também. E vamos para frente, tá? Hoje são 28 de novembro de 2024 e acompanha aí que ainda tem alguma estrada pela frente e tem muita coisa para acontecer.